Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos, uma boa tarde a todos. O ID está começando. Estamos começando aqui diretamente dos nossos estúdios em Porto Alegre, na Fundação Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje estamos recebendo um irmão de caminhada que vem da comunidade Frutos da Luz, em Lajeado, no Vale do Taquari. Um grande abraço a todos vocês aí da cidade de Lajeado, que terão o prazer de acompanhar conosco a meditação e a oração do Maurício de Araújo. Hoje, meditando e orando conosco, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Vamos começar, antes de conversarmos com o Maurício, ouvindo a oração do Padre Ladislau para o dia de hoje. Rezamos, meus irmãos, Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, vivo e presente em nós, derrama em nossos corações a tua chama de amor, para que com ele inflamemos o mundo e conquistemos para ti. Que este ardente amor nos deixe ver bem claro que vives em cada um de nós, tornando-nos membros do teu corpo místico. Jesus, faz que sejamos cada vez mais em ti. Apodera-te de nós para que nos tornemos sempre mais apóstolos do teu Santíssimo Coração. Aumenta constantemente em nós a fé, a esperança e o amor, de modo que nunca nos desviemos de ti, perdendo a coragem, mesmo em meio às dificuldades, sofrimentos ou fracassos. Torna-nos sempre mais fortes na fé, confiantes na esperança e perseverantes na fidelidade ao teu ensinamento. Aceita a nossa firme decisão e disposição para o sacrifício e a doação de nós mesmos na conquista do mundo para ti e na expansão do teu reino. Isto te pedimos pelo Espírito Santo que habita em nós, para a permanente glória do Deus Pai. Amém. Amém. Voltando da oração do Padre Ladislau, vamos então dar as boas-vindas ao nosso convidado. Maurício, uma alegria grande te receber. Já estava faltando a tua presença aqui, há tempos a gente estava contando contigo aqui no ID. Paulo, é uma imensa alegria para mim também esse convite, né? A Fraternidade faz parte do início da nossa fundação, né? Então estou muito feliz de estar aqui hoje, né? E espero, com a graça de Deus, que a gente possa fazer um abençoado programa. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o Maurício traz para nós o Evangelho de Marcos, a tempestade acalmada, mas o Maurício vai interpretar para nós, vai meditar e orar conosco o medo e a fé, não é isso, Maurício? É isso mesmo, né? A presença de Jesus na nossa caminhada e os medos que nos fazem muitas vezes perder a fé. Muito bem. Vamos proclamar então? Vamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa dormindo sob um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes:
como sois medrosos! Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois deste evangelho, então, Maurício, tu vais começar a fazer a tua meditação e tal, mas começando pelo medo. Isso. Paulo, é o seguinte, a leitura desse evangelho ela é muito marcante para mim, porque ela fala muito da nossa caminhada de igreja, né? A gente percebe que este evangelho, ele vem depois que Jesus já tinha feito alguns milagres e que ele já tinha escolhido os apóstolos. Então, os apóstolos já estavam caminhando com Jesus, já sabiam quem ele era, né? E estavam ali, junto com ele, aprendendo. Tanto é que ele já estava falando alguns ensinamentos para os apóstolos. Acontece que Jesus, após realizar alguns milagres, ele diz, vamos para o outro lado da margem. O que acontece nesse momento? Eles não iriam para qualquer lugar, eles estavam indo para um lugar que era conhecido por ter várias manifestações demoníacas. E Jesus disse para eles, vamos para o outro lado, vamos para aquele lugar. Os apóstolos entraram com Jesus naquela barca e foram atravessando. De repente, começa a se levantar essas ondas, né? E os apóstolos começam a ser tomados pelo medo. O medo de que aquela embarcação fosse afundar, o medo de que eles iriam morrer, o medo de não saberem o que iria acontecer. Além de tudo, eles estavam indo para uma região que causava medo. Jesus, por ser Jesus, deitou e dormiu. Mas estava com eles. Eles, tomados pelo medo, foram acordar o mestre. Disseram, tu não te preocupa com a gente? É o que a palavra diz para nós, né? E daí Jesus levanta, nem se volta para os apóstolos, ele se volta para as ondas, para a tempestade e diz, cala-te. Ele repreende e naquele momento o mar se acalma. Daí ele volta para os apóstolos e diz, ainda tendes medos? Como diz aqui na tradução, como sois medrosos? Ainda não tendes fé? E daí essa palavra é para nós. Eu vejo Jesus falando para nós que somos igreja, que entramos nessa barca que é a igreja e que é nesse mar que é o mundo que nós vivemos hoje, chicoteada, as ondas se levantam contra nós e nós que estamos com Jesus ainda temos medo. E o medo nos impede de evangelizar, o medo nos impede de levar a palavra, o medo nos impede de ser igreja. Por isso que Jesus olha para os apóstolos e diz, como sois medrosos? Vocês estão comigo. Vocês não estão com qualquer um, vocês estão comigo. Ainda não tendes fé? Depois de tudo que eu fui fazendo na vida de vocês, depois de tudo que eu fui mostrando para vocês, depois de tantas andanças que nós fizemos, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda têm medo? E se não bastasse isso, os apóstolos responderam para Jesus, Paulo. Eles começaram a se questionar, mas quem é este? Ou seja, o medo fez com que eles perdessem a fé, como acontece conosco. Muitas vezes, o medo, aquelas tempestades que se levantam na minha vida, na sua vida, fazem com que nós percamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa fidelidade. Então, essa palavra é para nós hoje. Deus está no barco conosco. Paulo, Deus está conosco no barco. Não existe tempestade que se levante, não existe onda que se levante que não vá ser, por Jesus, acalmada. O problema é que o medo faz com que nós, muitas vezes, buscamos as nossas defesas. Queremos resolver com as nossas forças, do nosso jeito. Do nosso jeito, o barco vai afundar.
Precisamos colocar a nossa confiança e a nossa fé em Jesus. Ele está no barco, Ele acalma o mar, Ele nos conduz. Jesus não vai nos conduzir para um mau caminho, Jesus não vai nos conduzir para a nossa derrota. Eu, particularmente, tenho esse evangelho muito forte na minha vida. Vários momentos, Paulo, em que nós passamos por algumas dificuldades, eu parava e dizia, Senhor, Tu está no barco. Tu tens o poder para acalmar essa tempestade. E conforme eu fui colocando a minha esperança no Senhor, fui buscando Ele na oração, fui dizendo, Senhor, eu quero permanecer contigo. Essas ondas que estão se levantando, elas só fazem com que eu, de certa forma, dê uma tropeçada na fé. Mas estou aqui, estou contigo. Estou entregando para ti essa situação. E a gente começa a sentir o mar se acalmar. Então, para nós, hoje que estamos aqui participando desse programa, o que eu mais quero dizer, Paulo, é que muitas vezes o medo nos impede de ter uma experiência com Jesus. O medo nos impede de sermos verdadeiros evangelizadores, sermos apóstolos. E o medo nos faz muitas vezes pensar, quem é esse homem? Com quem eu estou? Então, tem muitas coisas para falar ainda e nós vamos ver mais adiante, porque essa pergunta que Jesus está fazendo, como sois medrosos, né? Ainda não tendes fé, ela nos leva para nós refletirmos depois quem é Jesus para nós. Perfeito, perfeito. O nosso programa chega ao fim do primeiro bloco. Depois dessa meditação muito ungida do Maurício, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos para continuar com esse Evangelho de Jesus e o medo na nossa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa, hoje meditando o Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. Está conosco o Maurício de Araújo, da comunidade Frutos da Luz da cidade de Lajeado. Maurício, nós vamos, antes de começar a dar prosseguimento na meditação, assistir o vídeo do Tabernáculo de Deus, essa obra que o Padre Ladislau trouxe no coração desde a Hungria, né? E queremos concluí-la. Vamos então assistir o Tabernáculo e a chamada do Padre Ladislau para a conclusão desta obra. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a Fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. É isso, Maurício. O tabernáculo não chega a ser uma barca, mas é parte, né? Jesus está ali conosco e é como se fosse, né? Sem dúvida, né, Paulo, é a inspiração do Senhor no coração do fundador da Fraternidade, né? E que faz com que ele entre nessa barca, que é a fundação. Com certeza, muitas ondas se levantam, mas ele tem a certeza de que ele não está sozinho, que Deus está na barca com ele. Amém. E aproveitando esse gancho, né, Paulo, eu quero fazer uma pergunta para você, telespectador. Você que agora está acompanhando esse programa conosco. Do que você tem medo? Quais são os teus medos nesta caminhada que o Senhor te chama a fazer com Ele? Porque Jesus está falando para você, está falando para mim, para você, está falando para a comunidade Frutos da Luz, está falando para a Fundação Fraternidade. Quais são os medos que vocês ainda têm?
Quais são os medos que estão impedindo com que nós vejamos a graça de Deus? Quais são os medos que estão se levantando em nossa direção que fazem com que nós percamos a esperança? Essa é a grande pergunta que eu vejo Jesus fazendo para nós agora. Ainda tendes medos? Quais são os teus medos? Queria que você refletisse um pouco agora sobre isso. Queria que você pensasse no que está se levantando contra você, contra a barca da sua casa, contra a barca da sua fé. Quais são os medos que estão fazendo você não enxergar Jesus no barco? E logo depois, eu queria que você pedisse para Jesus que Ele aumentasse a sua fé. Não é vergonha nenhuma reconhecer que nós fraquejamos na nossa fé. Assim como os apóstolos foram lá acordar Jesus. Senhor, não te importa que nós pereçamos? Talvez nós estamos na situação dos apóstolos. Talvez nós estamos agora vendo Jesus dormir, não falando conosco. E eu quero dizer para você, acorde Jesus então, chame Jesus, mas não permita que os medos impeçam que a barca chegue no outro lado da margem. Tenha fé que Jesus está na barca. Não importa a onda que se levanta contra você, não importa se ela está te molhando, não importa se ela está fazendo o barco ficar inundado de água, não importa se parece que o barco vai afundar. O que o Senhor está nos pedindo agora é: tenha fé, porque eu estou no barco. Eu estou no comando desse barco. Foi eu quem te chamei. Foi eu quem disse: entra na barca, vamos para o outro lado. Eu fico meditando muitas vezes que eu digo: eu tenho fé. Eu tenho fé. Como você fala na sua casa, eu tenho fé. Como nós falamos muitas vezes, eu tenho fé, eu vou na missa, eu vou no grupo de oração, eu vou nos rebanhões da fraternidade, eu vou lá nos retiros da Frutos da Luz, mas na primeira onda que se levanta, eu nem vejo Jesus dormindo, eu não vejo mais Jesus no barco. E daí eu paro e deixo o barco afundar. Jesus está dizendo: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Ainda não tendes fé? Eu já agi na sua vida, eu já curei o leproso, eu já fiz o morto ressuscitar, eu já andei sobre as águas, eu já ressuscitei. E agora Jesus está falando para nós: eu já ressuscitei. Eu já fiz tantos outros milagres e ainda não tendes fé. Porque os medos ainda não estão sanados em nós. Eu tenho uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, eu cativo todos os meus medos e submeto ao teu senhorio. Amém. Aumenta a minha fé, que os meus medos de hoje, eles não atrapalhem aquilo que tu planejou para mim. Que o teu Espírito Santo, que é aquele que aumenta a fé em mim, que ele possa, no dia de hoje, vencer os meus medos. Nós precisamos acreditar, eu, você, nós precisamos acreditar que Deus está no barco. Deus está conosco. Ele não está dormindo, porque a presença de Jesus na nossa vida já faz com que as tempestades se acalmem. Os apóstolos, eles ficaram se questionando: quem é Deus? Eu queria que você agora, por um instante, pensasse: quem é Deus para você? Que Deus que te chamou? Qual é o Deus que você está seguindo? E você vai ver que você não está seguindo um Deus qualquer. Você está seguindo um Deus todo-poderoso, um Deus vencedor, um Deus que não sabe o que é falhar.
E um Deus que te chamou para entrar nessa barca que é a sua igreja e que não saltou fora da barca. Ele está conosco. Ele está no barco. Fala para os seus medos. Jesus está no barco. Jesus está no barco. E acredite que Jesus agora está dizendo para os seus medos, como ele disse na palavra, silêncio, cala-te. E tenha certeza de que como aquela tempestade acalmou, os teus medos também se acalmarão. E você vai começar a enxergar Jesus na sua vida, na sua casa, nas nossas comunidades. Paulo, eu fico muito feliz em poder partilhar essa palavra e saber que Jesus agora está alcançando muitas pessoas. Saber que, pelo Padre Ladislau, ter entrado nessa barca, ter escutado de Jesus, vai para outra margem e atravessou o oceano e não permitiu que os medos da sua história impedissem que a missão de Jesus se concretizasse. Eu sou fruto de um olhar do Padre Ladislau. Que bênção. Que bênção. Que os medos não venham nos atrapalhar. Eu quero convidar você agora, reze comigo. Feche os seus olhos, você que está em casa, e vá apresentando para Jesus os seus medos. Apresente para Jesus aquilo que te faz muitas vezes cambalear na fé. Sabe aquelas ondas que se levantam e que vão fazendo você fraquejar, duvidar da presença de Deus? Apresente para Jesus, sem medo. Apresente para Jesus agora a sua fraqueza. Apresente para Jesus agora o seu medo do futuro. Apresente para Jesus. Fala para Jesus o que te causa medo. E vai dizendo para Ele, Senhor, Tu que é o Senhor que acalma o mar, que acalma a tempestade. Tu que estás no barco comigo hoje, acalma essa tempestade que me faz perder-te de visão, que me faz não vislumbrar mais os teus sonhos, que faz com que aquilo que tu sonhou para mim se perca pelo caminho. Ordena, Senhor Jesus, que os meus medos, que atrapalham tanto a minha fé, que eles silenciem agora e que eles se calem. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Amém. 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 Querido telespectador, você que está acompanhando o nosso programa e quiser fazer contato conosco, utilize-se do nosso WhatsApp, nesse número que está aparecendo agora na sua tela, 99615-1321, código de área 51. Mande para nós um pedido de oração, mande para nós a sua impressão sobre o programa, mande para nós aquilo que você gostaria que nós pudéssemos orar por você. Eu lhe convido agora a que rezemos uma Ave Maria em honra de Nossa Senhora, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. Vamos rezar, Maurício, então. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Obrigado, Maurício. Um prazer enorme, uma grande alegria a tua presença. Muito obrigado por essa oração tão especial no dia de hoje. Paulo, eu agradeço o convite. Mais uma vez reforço. O Padre Ladislau, a fraternidade faz parte da nossa história de fundação lá. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela paciência, obrigado por tudo. Foi uma alegria muito grande. Nós aqui nós que te agradecemos. Ficamos então por aqui, o programa está terminando e na próxima semana esperamos a sua companhia para mais um ID.
o seu programa de evangelização. Até lá, fiquem todos com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.